De acordo com a Bíblia, a salvação da ira de Deus envolve um processo claro e baseado na fé em Jesus Cristo, como exposto em várias passagens das Escrituras. Aqui estão alguns dos principais princípios bíblicos sobre como ser salvo da ira de Deus. Reconhecimento do pecado e da ira de Deus. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores e, por isso, merecem a ira de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado separa as pessoas de Deus, e sem salvação, todos estão sujeitos à condenação. A ira de Deus é uma resposta justa ao pecado e à rebelião contra sua santidade. Em Romanos capítulo 1, verso 18, disse que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. A necessidade de fé em Jesus Cristo. A principal forma de escapar da ira de Deus, segundo a Bíblia, é pela fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus é a resposta para o pecado humano, pois ele tomou sobre si o castigo que merecíamos. João capítulo 3, verso 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A salvação é encontrada em Cristo, que morreu pelos pecados da humanidade, e ressuscitou para garantir a vida eterna para todos os que nele creem. Arrependimento e confissão. Além da fé, a Bíblia enfatiza o arrependimento como uma parte essencial da salvação. Atos capítulo 3, verso 19 afirma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender-se significa reconhecer o pecado, mudar de direção e voltar-se para Deus em humildade. Isso envolve confessar os pecados a Deus e pedir perdão, confiando na obra redentora de Cristo. Justificação pela fé. Em Romanos capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo explica: muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por ele. A justificação é um ato de Deus pelo qual ele declara os crentes justos diante de si, com base na obra de Jesus na cruz. A justificação ocorre através da fé em Cristo, e é por essa fé que somos reconciliados com Deus e libertos de sua ira. A obediência à palavra de Deus. Embora a salvação seja um dom da graça de Deus, a Bíblia também fala da necessidade de obedecer a Deus e viver uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A obediência não é a causa da salvação, mas é o resultado da salvação verdadeira e genuína. A pessoa salva é chamada a viver conforme os princípios de Deus, demonstrando fé e obediência. A promessa da vida eterna. Finalmente, aqueles que creem em Cristo e são salvos pela graça de Deus têm a promessa de vida eterna, em que não sofrerão mais a ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que nos livra da ira vindoura. A vida eterna em Cristo é a garantia de que a ira de Deus não afetará aqueles que são redimidos. Resumo: como ser salvo da ira de Deus segundo a Bíblia. Reconhecer a condição de pecador, admitir que todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Crer em Jesus Cristo, ter fé na obra redentora de Jesus, acreditando que ele morreu e me incluiu juntamente com ele.